Oi, tudo bem? Eu espero sinceramente que sim. E se você também é uma pessoa que quer levar uma vida mais leve, uma vida com mais presença, com mais alegria e, consequentemente, com mais amor e compaixão, hoje eu trago para vocês aqui uma reflexão junto com uma estratégia também para fazer no dia a dia e ter uma rotina mais leve mesmo, de forma viver essa vida de forma mais prazerosa, vamos dizer assim. Vez ou outra a gente se pega fazendo certas, vamos colocar o nome tempestades em copo d'água, que é quando algo acontece, algo que seria um pouco não tão esperado e que às vezes nos traz essa sensação, esse sentimento de raiva, de rancor, de ódio, e por muitas vezes a gente não tem essa atenção de parar e, ao invés de reagir a essas situações que desagrada, a gente se colocar, na verdade, em um local de observador, de entender que todo mundo está aqui, eu, você, as outras pessoas, estamos aqui vivendo nossas mini batalhas. Então, principalmente quando a gente vai para a rua, a gente sai de casa, às vezes até dentro de casa mesmo, a gente tem alguns desentendimentos, por exemplo, no trânsito, na fila do banco, ou alguém na rua que te cruza e dá uma buzinada, te critica de alguma forma sem nem te conhecer. E por muitas vezes, se a gente não tem presença, se a gente não tem esse entendimento que a gente não precisa trazer esse peso pra gente, do outro pra gente, a gente acaba se deixando levar. Porque, claro, o instinto do corpo, ele vai ser essa reação automática. Às vezes vai vir um arrepio, vai vir uma raiva, um rancor, um ódio, às vezes até uma tristeza, e tudo bem. Porque a gente é humano e a gente tá aqui para sentir realmente essas sensações. Mas o ponto é, até onde essas sensações e esses sentimentos podem me dominar. Porque eu que estou no controle. Então, se eu sinto que uma situação me incomodou externa, seja um barulho, seja uma pessoa ou qualquer outro tipo de situação, eu posso escolher não deixar que isso domine o meu dia de forma negativa. Então, como que eu faço isso? A gente, através da neurociência, já é possível, com a neuroplasticidade, a gente criar novos caminhos neurais. Então, a gente começar a realmente viver de uma forma diferente, com ações diferentes. Só que a gente precisa dar o primeiro passo, que é, por exemplo, se você sempre tem esse costume ainda, às vezes você vai no final do dia e faz essa meditação de como foi seu dia, né? Lembra aí, todos os dias eu me pego muito estressada com os outros, com as situações, fazendo realmente uma tempestade em copo d'água. E eu vejo que isso me incomoda, que isso me deixa mal, me puxa para trás, acaba gastando muita energia com isso, né? E você poderia usar essa energia, direcionar para uma outra área da sua vida que realmente faça sentido para você. Então, o primeiro passo é tentar não ser tão reativo às situações e às pessoas que te desagradam. Então, sempre que acontecer alguma coisa dessa, respira fundo, conta mentalmente 1, 2, 3 e respira. E volta pra você, deixa a situação lá. Sente essa raiva, esse rancor, toma conta do teu corpo, sabe? Fala pra ele, eu tô aqui, eu tô sentindo a raiva, mas eu não preciso me deixar dominar. Eu não preciso rebater a pessoa, a situação. E eu também não preciso levar essa situação e fazer ela de uma coisa assim, que seria pequena a uma coisa maior. Ou seja, continuar falando, aconteceu essa situação que me chateou, então eu vou guardar esse rancor, essa raiva, eu vou chegar no trabalho e vou comentar com outras pessoas. Ou vou chegar em casa e vou comentar com a minha família, com os meus amigos. Isso só piora. Então, não. Teve uma situação que desagradou, respira fundo, entende que é a vida que acontecendo, os sentimentos acontecendo porque a gente tá vivo, né? Que bom. E respirar fundo e se colocar como presente. Fala pro teu cérebro, não precisa falar, né? Mas mentalmente, eu estou aqui presente, eu consigo entender e eu escolho não reagir de forma grosseira, de forma que eu vou me arrepender depois, tá? E aí no começo pode ser que seja um pouco difícil, mas com o passar do tempo, como eu já falei, de acordo com a neuroplasticidade, a gente fazendo uma nova atitude, um pouquinho de cada vez, vão sendo criados esses novos caminhos. Então, com o tempo, você repetindo isso, sempre escolhendo agir com calma,
não levar isso para outras pessoas, não ficar na sua própria mente, né, fazendo. Às vezes a gente tem, por exemplo, mais uma vez trazendo esse exemplo do trânsito, a gente tem a situação e que na hora a gente até não falou, mas aí a gente guardou a raiva e a gente fica com a discussão na cabeça, eu deveria ter falado isso e aquilo. Não, evita. E aí você fala, tá bom, chega, a situação já passou, não preciso andar com essa raiva, não preciso andar com esse rancor dentro de mim. Até porque a gente já sabe também hoje que quando a gente anda com esse rancor, essa raiva, esses sentimentos que são mais ruins, esses sentimentos podem se transformar em doenças. Então, o ideal é realmente não guardar dentro de você. Sinta, permita, libere. Quer liberar? Tá muito ruim, eu não tô conseguindo, até porque às vezes pode ser que uma situação dessa cutuque lá aquela feridinha de uma criança interior que de repente, de forma inconsciente, claro, né? Claro, essa situação no trânsito, mais uma vez, o exemplo do trânsito, ela cutuca uma ferida que tá lá no inconsciente escondidinha. E aí você acaba reagindo sempre dessa forma, né? De uma forma que você, na verdade, não quer. Por quê? Não é o seu eu adulto que está ali. É essa parte sua que está lá escondida, essa sombra ou outras vertentes, a gente pode falar, essa criança ferida interior. Então, como fazer para parar isso? Parar de ser menos reativo? Respira fundo, escolhe a presença, dá ordem mental para você mesmo. Não precisa falar, se quiser falar em voz alta, fale. Mas comece a dar esses passos de tipo, escolher não estragar o dia, escolher não fazer de pequenas situações uma tempestade de copo d'água. Se tá com muita raiva, se tá com muita sentindo essa coisa que precisa botar para fora, faz um exercício, tenta correr. Tenta, se tá em casa, dá murro na cama, no sofá, em algum lugar que não machuque sua mão, claro, mas também é válido colocar pra fora. E aí deixa, libera, mas não carrega com você, porque não é bom. E aí quando você para de carregar essas coisas que pesam tanto na gente, aí acaba trazendo, né, também pra essa parte aqui, fica tudo tenso, o pescoço, o ombro. Quando a gente começa a soltar isso, a gente começa a abrir espaço para ter uma vida mais leve, que é o que a gente quer, o que a gente procura. Então, com o passar do tempo, a gente vai conseguir ter tempo e energia para observar os pequenos prazeres da vida, as coisas bonitas, no menor que seja da vida, assim, do dia a dia, você vai começar a ter energia e disposição para olhar para esse lado também, porque você está começando a ensinar o seu cérebro que você não quer focar nas coisas ruins, nos acontecimentos inesperados, que você não tem o controle, mas sim você tem o controle de como você vai reagir. Então, essa foi a reflexão de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se de realmente colocar em prática. Eu sei que às vezes não é tão fácil, porque no dia a dia, quando a gente tá falando com as pessoas, quando a gente tá vivendo, o sangue sobe, vem todas essas reações do corpo mesmo. E claro, todo o nosso histórico, né, que a gente tem guardado aqui dentro, não é tão fácil, mas quando você cria esse compromisso com você mesmo de tentar aos poucos, sem se culpar, se tentou hoje e falhou, não tem problema, amanhã tenta de novo. Aconteceu uma situação, eu não consegui ontem me conter, me fez mal, consegui sentir, já é o primeiro passo. A partir de amanhã, se acontecer de novo, eu tento de novo. E aí você vai aos pouquinhos, até o momento que sim, vai ficar mais natural e vai ficar mais leve pra você, tá? Comenta aqui embaixo se você também já experimentou viver essa experiência e o que você acha sobre essa reflexão que a gente trouxe aqui hoje. Eu vou ficar muito feliz em ler e ler também outras opiniões, outras experiências que vocês tenham para compartilhar aqui. Muito obrigada e até logo!